Olá, queridos. Vamos então à parte 2. Só falta esse exercício aqui para a gente terminar a nossa revisão para a provinha do segundo bimestre. Vamos lá. Então, dados AB igual a 5, né? Então nós temos um triângulo aqui, né? E ele vai dar os tamanhos dos lados, tá? Vejam que isso aqui não é um desenho em escala, tá bom? Eu peguei só um esquema, só para a gente ir relembrando as regras. Então ele está dizendo aqui que o lado AB mede 5, o lado BC mede 8, veja que não está em escala, mas aqui isso não é muito importante. O ângulo B, tá? Que é este aqui, ó, o ângulo B, vou anotar aqui do lado de fora para não ficar muita informação, mede 60 graus. E ele quer que a gente calcule os raios das circunferências que estão inscritas, ou seja, a que está dentro, né, tocando o triângulo por dentro, e a que está do lado de fora, tocando os vértices por fora. Bom, então são os dois raios que a gente tem que encontrar. Vamos relembrar então quais são as formulinhas, né, para a gente encontrar esses raios. O raio da circunferência interna, né, da circunferência inscrita, ela é a superfície dividido pelo semiperímetro. Vamos lembrar que o semiperímetro, né, o Pzinho, é o perímetro dividido por 2, por isso que ele se chama semiperímetro, tá bom? Então, e o que é o perímetro? É a soma dos três lados, né, o contorno da figura, tá bom? Muito bom. Já o raião, o raio grande, o raio da circunferência circunscrita, é A vezes B vezes C dividido por 4 vezes a superfície. Beleza? Muito bom. Vejam que a gente então precisa encontrar, para encontrar esses dois raios, a gente precisa encontrar a superfície, certo? O semiperímetro. E para isso a gente precisa encontrar o perímetro, bem? E para encontrar o raiozão, a gente precisa conhecer os três lados do triângulo e também encontrar a superfície, né? Que é o que a gente vai fazer, vai valer para os dois, tanto para o raio da inscrita quanto para a circunscrita, tá bom? Uma coisa muito importante aqui, gente. Vejam quais são, o que a gente já sabe. Vamos colocar na formulinha para a gente já descobrir aquilo que a gente já sabe. Veja, na primeira fórmula a gente não sabe nem a superfície, nem o semiperímetro. Então veja que a gente vai ter que encontrar a superfície. E a gente também vai ter que encontrar o semiperímetro. Já no segundo, no raio da circunferência circunscrita, a gente sabe, por exemplo, o lado Czinho, né, que mede 5. E a gente sabe o lado Azinho, que mede 8. Mas a gente não sabe, está faltando o terceiro lado do triângulo, que a gente vai ter que achar, tá bom? Então vamos lá. Mas primeiro, vamos tentar achar a superfície, porque a superfície a gente consegue achar sem mais dificuldades. Por quê? Vamos lá, a superfície, vamos lembrar da formulinha que a gente acabou de usar na questãozinha da última questão, da parte 1 do vídeo. Quando a gente sabe dois lados e sabe o ângulo formado entre esses dois lados, a gente já consegue calcular a área, porque existe uma fórmula feita assim, né? Ó. Aqui no caso a gente sabe o lado A, sabe o lado C, então um lado vezes o outro lado, vezes o seno do ângulo formado entre esses dois lados. Tá? Eu estou usando as letrinhas de acordo com o triângulo que está aqui, tá, gente? Então, o lado A, o lado C e o ângulo formado entre eles. Professor, mas eu gravei a fórmula assim, ó, A vezes B vezes o seno do ângulo formado entre A e B dividido por 2. Vejam que eu só troquei a letra, mas a ideia é a mesma. Qual que é a fórmula? Não grave pelas letras, grave pela ideia. Qual que é a fórmula? É um tamanho de um lado vezes o outro lado, certo? Vezes o seno do ângulo formado entre esses dois lados dividido por 2, tá bom? Então, o seno aqui do ângulo dividido por 2, tá? Então, essa é a formulinha. Vamos lá. Então, no caso aqui é o ângulo beta, né? Que está ali anotado, o ângulo beta. Bom, vou fazer direitinho, de acordo com o desenho. Vamos lá. Então, como é que vai ficar essa superfície? Vai ser o Azinho, que vale 8. O Czinho, que vale 5. E o seno de qual ângulo mesmo que está ali? O seno de 60 graus. Beleza? Tudo isso dividido por 2. Vamos lá. Vamos substituir aqui, ó, o valor do seno, né? Vou colocar aqui minha carinha, vamos lá. O 8 vezes 5 dá 40. O seno de 60, gente, é raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Ó, dá para a gente dividir já esse 40 por esse 2. Vai ficar como? A superfície vai ficar 20 raiz de 3 sobre 2. E agora, para terminar, a gente divide esse 20 pelo 2, vai ficar 10 raiz de 3. Só 10 raiz de 3 mesmo, tá bom? Então, esta é a área do triângulo. Já descobrimos, então, S, que vai servir para calcular
tanto o raio da circunferência inscrita quanto da circunscrita. Beleza? Muito bom. Só que agora, vejam o seguinte, ó. Para calcular o raio da circunferência inscrita, a gente precisa do semiperímetro. Que é o quê? Que é o perímetro dividido por 2. Mas o que é o perímetro? O perímetro não é o lado A mais o lado B mais o lado C. Só que a gente só sabe o A e sabe o C. Tem que descobrir o B. Tudo bem? Este lado aqui, né? Ó, o lado B. Então, para isso, né, a gente vai ter que usar a lei dos cossenos. Leis dos cossenos. E qual que é a lei dos cossenos? Vou relembrar aqui, já usando... Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar as letras da formulinha que eu dei para vocês, que é a quadrado igual a b quadrado mais c quadrado. Isso aqui é Pitágoras, né? Só que aí vem aquela parte que eu chamei de Pitágoras raiz, né? Esse aqui é o Pitágoras Nutella. Só serve para triângulo retângulo. Esse triângulo não é retângulo, né? Então, aí a gente faz o quê? Menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno do ângulo, tá? Só que aqui a gente vai ter que adaptar as letrinhas, tá bom? Como é que a gente vai adaptar isso? Dá uma olhada, ó. Quais são os lados que a gente tem aqui? A gente tem o lado C, a gente tem o lado A e temos o oposto ao ângulo, que é o lado B, tudo bem? Então, o lado C, o lado A e o lado B. Então, gente, este carinha que vai aqui é o lado que é o oposto ao ângulo, este ângulo aqui, tá bom? Então, na nossa formulinha, quem vai ser o oposto do ângulo aqui? É o b quadrado, beleza? E quem vão ser os dois lados que formam o ângulo, que são esses daqui, né? Ó, vão ser, no nosso caso aqui, a quadrado mais c quadrado. E agora a gente faz menos 2 vezes quem? O a vezes o c vezes o cosseno de qual ângulo? Que nós estamos falando ali, o beta. Tudo bem? Tudo bem? Trouxemos para a nossa realidade, tá? Então, por isso que às vezes é um pouco perigoso você gravar as letras, tá? Porque você precisa entender como a fórmula é construída. Como é que ela é construída? É o ângulo que é oposto, o ângulo que é oposto o lado que é oposto ao ângulo, igual a soma, né, dos quadrados dos dois lados que formam o ângulo, menos 2 vezes esses dois lados, vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois lados, tudo bem? É assim que a fórmula é construída, tá? Vamos lá então, vamos substituir pelos valores. Quem é o b quadrado? Não sei, é o que eu quero descobrir. Quem é o a? Gente, a gente pôs o a como 8, né? Então 8 quadrado mais quem é o c? 5 quadrado menos 2 vezes 8 vezes 5 vezes o cosseno de qual ângulo? Cosseno de 60 graus. Muito bom. Vamos continuar aqui para a gente encontrar o valor desse lado aqui, né? Então vamos lá. B quadrado igual a 64, né? 8 ao quadrado 64, 5 ao quadrado 25, menos 2 vezes 8 vezes 5, 2 vezes 8, 16. Fazer o contrário, 8 vezes 5 dá 40, 40 vezes 2 dá 80, vezes cosseno de 60, raiz de 3 sobre 2 não, né? Cosseno de 60 é 1 sobre 2, isso. Que bom, né? Que aí não vai ter raiz. Vamos lá. Então, aqui, gente, cuidado, tá? Cuidado para não fazer errado. Primeiro vem a multiplicação, né? Então vai ficar. E aqui essa soma a gente já pode fazer. 64 mais 25, quanto dá isso? 60 mais 20 dá 80, vai dar 89, beleza? Menos quem? Gente, aqui, ó, 80 vezes 1 meio, é só pegar esse 80 e dividir por esse 2, né? Que vai dar 40. Pronto, quem é o nosso b quadrado? É 89 menos 40, que dá 49. Passa lá o quadrado como raiz, vai ficar a raiz de 49, que dá quanto? No nosso caso aqui na geometria dá 7, né? Beleza? Ah, professor, como assim na geometria dá 7? É que em alguns casos pode dar mais ou menos 7, né? Lá na matemática, tudo bem? Mas aqui na geometria a gente só pega o valor positivo, tá bom? Muito bom, então nós temos aqui 7, que é o lado B. Pronto, agora nós sabemos os 3 lados do triângulo. Então, o nosso perímetro, gente, vai ser o quê? Bzão, hein? Vai ser A mais B mais C, que é quem? Vamos lá. Quem é o A? O A a gente colocou 8. O B, que a gente acabou de descobrir, é 7. E o C, que a gente descobriu, ou melhor, que a gente já sabia, era o 5. Né? Então, 8 mais 7 mais 5 vai dar quanto? 20. Né? Então, 7 mais 5, 12, mais 8, 20. Então, o nosso semiperímetro, que é a metade do perímetro, vai ser o quê?
20 dividido por 2, então o nosso semiperímetro vai ser 10, beleza? Já coloquei direto aqui. Muito bom, sabemos o nosso semiperímetro. E agora vamos relembrar as duas formulinhas, né? A primeira formulinha, raio da circunferência interna, é superfície, a área do triângulo, dividido pelo semiperímetro. Vamos lá, olha como ficou fácil. Qual é a superfície que a gente tinha encontrado? Olha aqui, ela aqui em cima, 10 raiz de 3, dividido por 10, que é o semiperímetro. Corta a corta, o nosso raio vai ser raiz de 3. Raio da circunferência inscrita. E agora vamos para o raio da circunferência circunscrita. Quem é o raio da circunferência circunscrita? É A vezes B vezes C, os três lados do triângulo, dividido por 4 vezes a superfície. Vamos lá então. Quem é o nosso raiozão? A vezes B vezes C, ou seja, 8 vezes 7 vezes 5, os três lados do triângulo. 4 vezes, embaixo, né? 4 vezes a área do triângulo, que é 10 raiz de 3. Vamos lá, agora que essa continha aqui vem para cá. Vamos lá. Então, vamos fazer a continha de multiplicação aqui. Vamos lá. Então, deixa eu ver. O que fica mais fácil aqui? Bem, 8 vezes 7, 7 vezes 8 dá quanto? 7 vezes 8 dá 54, certo? 7 vezes 8, 54. Vamos fazer de um jeito mais fácil, vai. Deixa eu ver qual que é. Então, pode ser, acho que é mais fácil assim. Então, 8 vezes 7, desculpa gente, 8 vezes 7, 56, certo? Então, vai ficar 56 vezes 5, dividido por 4, vezes 10, raiz de 3. Beleza. Vamos lá. Gente, 56 vezes 5, pensa assim, ó, 56 vezes 10 dá 560. Então, 56 vezes 5 é a metade disso. Quanto que é a metade de 560? A metade de 500 é 250, né? A metade de 60 é 30, então vai dar 280, certo? Então, nós temos aqui, ó, raiozão, 280. Vamos já multiplicar embaixo. 4 vezes 10, 40, beleza? Raiz de 3. A gente também já pode dividir o 280 por 40, né? Não sei se dá exato. Dá exato sim, né? 280, ó. O 28 está na tabuada do 4. Então, 280 dividido por 40, ó, corta um zero, fica 28 dividido por 4. Vai ficar 7. E embaixo ainda sobrou a raiz de 3, hein? E agora o que a gente faz? Racionaliza, raio, né? Raio, vamos racionalizar. 7 raiz de 3, a gente multiplica em cima e embaixo pela raiz de 3. Vai ficar o quê? 7 raiz de 3 em cima. E embaixo, lembra que a gente já fez isso, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Pronto, acabou. Achamos o raio da circunferência escrita e o raio da circunferência circunscrita. Tá? Gente, uma última coisa que eu gostaria de falar que a gente vai precisar também utilizar na prova, tá bom? Em alguns momentos será pedido para utilizar a fórmula de Heron para calcular a área de um triângulo. Vejam, vamos lembrar aqui, ó. Fórmula de Heron, deixa eu até lembrando aqui. Isso, fórmula de Heron é a seguinte. Ela é utilizada quando a gente sabe os lados A, B e C do triângulo, tá? Porque precisa dessas três informações para calcular, para usar essa formulinha. Então, qual que é a formulinha? Semiperímetro vezes o semiperímetro menos o lado A, vezes o semiperímetro menos o lado B, vezes o semiperímetro menos o lado C, tá bom? Então, a fórmula é fácil de decorar, tá? Então, vamos lá. Vejam, vamos pegar o mesmo triângulo, porque essa é uma opção, tá, gente? Você também pode usar a fórmula de Heron para calcular a área, se você souber os três lados. Então, você poderia, por exemplo, nesse probleminha, descobrir os três lados, o lado que estava faltando, depois usar a fórmula de Heron. Vamos lá. Então, semiperímetro, a gente descobriu que o semiperímetro era 10, né? Então, 10 vezes semiperímetro 10 menos o lado A, que é 8, vezes 10 menos o lado B, que é quanto? 7. E 10 vezes o lado C, que é 5. E aí agora é só fazer a conta. Vamos lá. Então vai ficar a raiz de 10 vezes 2 vezes 3 vezes 5. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 5, 300. Né? Então nós temos aqui raiz de 300. A hora que você fatora essa raiz vai dar 10 raiz de 3. Beleza? Muito bom, queridos. Ó, no limite aí. Bons estudos. Não deixem de assistir o vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Até mais. Vou deixar dar o tempo aqui.
4, 3, 2, 1...